O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite. Antes da gente começar esta edição, te faço agora um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques de hoje. Em Rio das Ostras, população cobra melhorias após fortes chuvas. Toda vez que chove forte no município, fica ainda mais evidente a pouca estrutura em inúmeros trechos. Como podem ver, aqui na localidade do Âncora, por exemplo, a falta de pavimentação em diversas ruas só favorece as inundações. São poças d'água e muito lamaçal espalhados por toda a região. Ainda na cidade, Canal de Medeiros transborda e moradores ficam ilhados. Em Campos, os Goitacazes, trabalhadores rurais sem terra, manifestam por reforma agrária na usina Sapucaia na manhã de hoje. Em Macaé, Prefeitura abre processo seletivo com vagas temporárias para a área de saúde. Em Armação dos Búzios, 2 homens são mortos após troca de tiros na Avenida Jeribá. Polícia Civil investiga o caso. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. O RJ Interior começa agora. E a gente abre esta edição falando sobre Rio das Ostras. Pois é, não é de hoje que noticiamos aqui o lamento dos moradores de inúmeros bairros diante da falta de assistência básica que se arrasta há anos, não é verdade? E são muitos os problemas que assolam o município. Quando chove, a pouca estrutura só agrava os transtornos. Há muito trabalho pela frente para esta nova gestão municipal. Veja na reportagem de Alex Maia com imagens de Samuel Rocha. Queria ver como é que a gente ia sair daqui, ó. Sem condições, ó. Como é que tá isso? "15 minutos de chuva foi o tempo suficiente para que a cidade ficasse desse jeito. Ali, ó, o guerreiro. Ele tá jet ski. Em diferentes pontos de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, o cenário no fim de semana foi esse: alagamentos pelas vias públicas e muitos moradores completamente ilhados. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, o CEMADEM, o volume de chuvas colocou o município em risco máximo para inundações. Toda vez que chove é isso aí. Larga tudo, a rua tudo largada, o pessoal obrigado a uma pedinha d'água diretamente. E principalmente essa rua que está aqui. Essa rua principal, a rua aquela rua também beirando ali das Carmélia, essa rua que está aqui, tudo larga, tudo largado. É lama direto. E assim, ninguém quase faz nada, né? Faz só vem, a máquina passa e acabou. Recanto, Jardim Campomar, Liberdade, Cidade Praiana, Serra Mar, Recreio, Atlântico, Enseada das Gaivotas, Terra Firme, Chácara Marileia e Village foram alguns dos bairros mais afetados pelo mau tempo previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para todo o estado do Rio. Moro aqui desde os meus 1 ano de idade, essa pouca vergonha, ó, não passa a van, aí com o ponto inflamado a ambulância não vem aqui,
Toda eleição é a mesma coisa. Fala que vai mudar a Bougainville e essa vergonha aqui, ó, cheia d'água. Na rua da casa da minha mãe tá com fossa. Como que passa para as crianças ir pra escola? Sem lógica nenhuma. Cadê o prefeito daqui? Chove, não tem van. Tem que pegar, andar a pé até lá na Bougainville, lá em cima, ouvir no Zé Coelho, para poder pegar a van. As crianças vão para a escola, tem que andar no meio da lama, rua cheia de fossa. Na Bougainville, através do 37A, vocês podem ir lá, tá cheio de fossa, até o talo lá. Para as crianças andar, tem que pegar a sacola, colocar no pé, andar maior pedação, porque o ônibus não passa aqui enquanto tá cheio d'água, o ônibus não passa da escola. Nem mesmo o shopping center, localizado na estrada Leandro Faria Sarzedas, no bairro Harmonia, escapou. Toda vez que chove forte no município, fica ainda mais evidente a pouca estrutura em inúmeros trechos. Como podem ver, aqui na localidade do Âncora, por exemplo, a falta de pavimentação em diversas ruas só favorece as inundações. São poças d'água e muito lamaçal espalhados por toda a região. Cara, não tem mais rua não. E outra até aqui do lado aqui, ó. Olha lá, tudo cheio também. De acordo com a Estação de Monitoramento e Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, em 24 horas o acumulado de chuva chegou a quase 116 milímetros. Segundo a Defesa Civil, o município ficou entre os de maior índice pluviométrico do estado. E se por um lado a condição dificulta o tráfego de pedestres, por outro, traz prejuízos ao bolso dos condutores. Motorista de transporte público, Antônio teve as atividades paralisadas na manhã de hoje. Toda vez que chove é isso aí que você tá vendo aí, ó, esse alagamento, as ruas tudo entupidas, os bueiros, entendeu? Aí alaga tudo e acaba a estrada, acaba tudo, velho. Aí fica ruim da gente passar, né? Passar com um veículo desse jeito, entendeu? Muito difícil. Agora tô com a van quebrada aqui, ó. Que quebrou descarga, quebrou a transmissão do carro, quebrou tudo aí. Nós não podemos descer com as vans aqui porque a água, a buracada que tem. Aí a senhora que estava ali com a criancinha ali, ó, agora cedo, perguntando, cadê as vans, moça? Eu falei, minha filha, tá lá na J Coelho, porque não desce aqui. Também tem muito buraco, muita água, como é que desce? Eu mesmo estou com o meu carro quebrado aqui na oficina do Carlão aqui, entendeu? E aí nós ficamos no prejuízo. Seu José é outro que sofre o mesmo reflexo, já que abrir a mercearia que possui no bairro nem sempre é possível. O comerciante lamenta a realidade. Quando chove aqui, o pessoal fica tudo ilhado. Entra água dentro de casa, porque esse bueiro aqui tudo entupido. Ó, não tem um aqui funcionando. Ali, ó, um rapaz foi abrir ali para tentar ajudar. Veio um carro lá para cá, bateu, quebrou o carro embaixo, quebrou a balança do carro ali. Isso aqui, vê a lama que tá ali, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é uma tristeza. Poxa, a gente paga IPTU, a gente tem, entendeu? Paga nossos impostos. E o que a prefeitura faz com a gente? Nada. Entendeu? Poxa, a gente fica aqui pilhado quando chove. Este geógrafo climatologista destaca qual é a previsão do tempo para os próximos dias. Previsão do tempo para o estado do Rio de Janeiro durante essa semana a partir do momento que a frente fria passou, entrou a massa de ar frio, então a temperatura vai ficar mais baixa. Médias de temperatura mais baixas, adeus calorão, pelo menos por enquanto. Inclusive à noite a temperatura caindo em vários pontos do estado a menos de 20 graus, né? Noites agradáveis. Quanto à chuva, chuvas intensas tendem a não acontecer, ainda que venhamos a ter chuvas isoladas. Durante a semana nós vamos ter períodos, vamos dizer assim, oscilando. Dias em que nós teremos um sol com algumas nuvens, mas sem temperatura alta. E aí, depois de 2, 3 dias, volta a chover, principalmente chuvas isoladas, mas não com o mesmo risco que nós tivemos aí durante, principalmente, o fim de semana passado. Então essa é a tendência, não só aqui para a região norte fluminense, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente segue falando sobre os impactos das fortes chuvas no município. Sabe o canal de Medeiros, criado para servir como uma fonte de irrigação? Pois é, o volume de água foi tanto que causou o transbordamento na altura dos bairros Serra Mar e Cidade Beira-Mar. Com 4 metros de extensão, hoje a realidade é apenas de um valão.
Com o assoreamento, o escoamento da água em dias de chuvas intensas não acontece. Como se já não bastasse a população local encarar o mau cheiro devido ao esgoto que é despejado e do lixo descartado irregularmente, ainda tem esse agravante. Tomado por plantas aquáticas como as gigogas, o Canal de Medeiros passa pelas cidades de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Em Rio das Ostras, abrange 5 quilômetros e divide bairros como Recanto e Nova Aliança. O limite dos municípios é cortado pelo canal e, quando ocorre a limpeza, é feita somente no trecho Rio das Ostras. Do lado de Casimiro de Abreu, que possui trecho de 4 quilômetros, a dragagem pouco é realizada. Vale ressaltar que, em 2014, um projeto das obras para recuperar toda a extensão do canal foi apresentado à população, porém a Prefeitura alega que a crise financeira impossibilitou a execução do trabalho. Desde então, os moradores convivem com apenas ações paliativas. E depois do intervalo, você vai ver em Campos dos Goitacazes, trabalhadores rurais sem terra manifestam por reforma agrária na usina Sapucaia, na manhã de hoje. Já em Macaé, a Prefeitura abre processo seletivo com vagas temporárias para a área de saúde. E daqui a pouco tem Giro Notícias. Não saia daí que eu volto já. Qualidade e sabor em cada mordida. Já passou na Padaria Panini para experimentar seus produtos fresquinhos? Não? Então corre lá! São dezenas de pães, salgados, bolos, doces, vinhos, caldos, pães de queijo e, claro, né? Aquele cafezinho. Com um ambiente confortável e climatizado, você se sente em casa para apreciar um belo café da manhã ou um lanche da tarde. E sempre com os melhores produtos feitos especialmente para você. Padaria de qualidade é Panini. Estamos te esperando. Na Cotima é verão e verão na Cotima é compressão. Essa mágica colorida é só na Cotima. E por falar em pressão, tinta Premium Master Profissional da Coral 18 litros por apenas R$ 359,90 para pagamento à vista. Com 4 lojas em Macaé, Bairro da Glória, Centro, Aeroporto e Lagomar. Verão com pressão é na Cotima. Cotima! Cotima! Um mundo além das cores. Mundo além das cores. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia, oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento, equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872. E agora a gente fala sobre Campos dos Goitacazes. É que a manhã de hoje foi marcada por uma grande manifestação na área da usina Sapucaia, a fim de pressionar o governo federal à conclusão do processo de adjudicação de terras que tramita no INCRA-RJ e destiná-las à reforma agrária.
O ato foi mobilizado por famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Merece dizer que em fevereiro deste ano, um grupo do MST chegou a ocupar parte da fazenda Santa Luzia ligado à Coagro, responsável pela Sapucaia. Foi reivindicada na ocasião a conclusão do processo que dá a alguém a posse e propriedade de determinados bens, no caso referentes às 2 matrículas que tramitam no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A ação durou um dia, sendo criticada pela direção da empresa e, posteriormente, suspensa com a ajuda da força policial. Agora me conta, quer saber o que foi notícia no interior do estado? Pois bem, acompanhe agora o nosso Giro Notícias. Em Campos dos Goitacazes, um homem de 28 anos, acusado de estuprar a enteada, uma criança de apenas 4 anos, foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na manhã de ontem. Capturado, ele foi encaminhado para a delegacia onde o caso foi registrado. Em Cabo Frio, um caminhão-pipa desgovernado invadiu uma residência na rua Justiniano de Souza, nas proximidades do campo de futebol do bairro Maria Joaquina, após o motorista perder a direção do veículo na noite do último sábado. O impacto derrubou paredes do imóvel e atingiu um carro estacionado, que acabou vazando combustível. Apesar do susto, ninguém se feriu. Ainda no município, uma farta carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na Estrada Gargoá, na localidade da Raposa, em Unamar, no distrito de Tamoios, no último sábado, durante patrulhamento dos agentes na região. O material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso. Em Macaé, a Prefeitura dá início amanhã às inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais que atuarão na Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa, vinculada ao processo administrativo, tem como objetivo atender demandas emergenciais e garantir a continuidade dos serviços prestados à população. Segundo o Poder Executivo, o processo seletivo será composto por etapas que incluem publicação do edital, prazo para impugnação, pré-inscrição online, validação presencial da inscrição, publicação da relação de inscritos, divulgação dos locais de prova, aplicação de prova objetiva, publicação do gabarito e divulgação do resultado final. A prova objetiva está prevista para 20 de abril e será aprovado o candidato que atingir 50% de acertos. O edital prevê mais de 40 funções. Que coisa boa, né, pessoal? E no próximo bloco você vai ver em Armação dos Búzios, 2 homens são mortos após troca de tiros na Avenida Jeribá. Polícia Civil investiga o caso. Já em Cabo Frio, Polícia Civil prende homem após furtar 7 lojas em shopping da Avenida Júlia Kubitschek. Não saia daí que eu volto já. Quer uma educação de qualidade? Venha para o SEBA. Descubra o mundo de aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor, onde o seu filho será estimulado a explorar, criar e se desenvolver. Com uma equipe dedicada de educadores, atividades lúdicas e um currículo pedagógico completo, garantimos que seu filho terá uma experiência incrível. Matricule-o agora e proporcione a ele uma educação de excelência. Rua Marajó 133, loteamento Barra Green, no Parque Aeroporto e Macaé. Telefone 22 21 41 24 28. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou
WhatsApp 22 98824 0354. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. Agora preste atenção neste caso. Em Armação dos Búzios, câmeras de segurança registraram o exato momento em que 2 homens morreram após troca de tiros na última semana na Avenida Jeribá, que registra intensa circulação de pedestres e condutores. O caso tem repercutido através de vídeos divulgados nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um dos homens caminhando pela calçada quando é abordado por outro em uma motocicleta. Após uma conversa, o pedestre saca uma arma da cintura e dispara contra o motociclista, que também reage atirando. A troca de tiros durou poucos segundos. A Polícia Civil segue investigando o caso, que foi registrado na delegacia do município. Já as identidades das vítimas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas ainda não foram divulgadas. Em Cabo Frio foi preso por agentes da Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, da Guarda, um homem suspeito de furtar 7 lojas de um shopping center na Avenida Júlia Kubitschek, próximo ao terminal rodoviário, durante a madrugada de ontem. Ele foi localizado no bairro Braga durante a tarde e encaminhado à delegacia onde o caso foi registrado. Entre os itens furtados pelo criminoso estão um notebook, ovos de Páscoa, doces e uma televisão de 43 polegadas. Segundo a polícia, ele possui 16 anotações criminais. Que situação, né, gente? E olha, antes da gente terminar esta edição, confira o que foi destaque no RJI. Em Rio das Ostras, população cobra melhorias após fortes chuvas. Ainda na cidade, canal de Medeiros transborda e moradores ficam ilhados. Em Campos, os goitacazes, trabalhadores rurais sem terra, manifestam por reforma agrária na usina Sapucaia na manhã de hoje. Em Macaé, prefeitura abre processo seletivo com vagas temporárias para a área de saúde. Em Armação dos Búzios, 2 homens são mortos após troca de tiros na Avenida Jeribá. Polícia Civil investiga o caso. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas multiplataformas digitais. O RJ Interior vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Beijos, te espero e até lá. O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.